Olá pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso tradicional programa de terça-feira à noite, nosso encontro com Deus. Hoje ele não acontece de forma presencial, vai ser gravado, porque temos presbitério da paróquia hoje às 20 horas. Então, para não falhar com vocês o nosso encontro, resolvi gravar esse vídeo, gravar o nosso encontro, e creio que Deus, da mesma forma, vai estar nos abençoando através da sua palavra, através da comunhão que a gente vai poder experimentar, cada um dos seus lares, mas nós estaremos no mesmo Espírito, adorando o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, no nome e na presença desse Deus. Então, nós temos esse nosso encontro dessa noite. Quero acolher vocês, hoje eu não posso ver o nome de quem está nos acompanhando, mas eu saúdo vocês com muito carinho, com a palavra bíblica da senha diária do Antigo Testamento de hoje. Lá do profeta Jeremias, capítulo 23, verso 29, que diz: "A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, que está falando." Olha que palavra dura, que palavra poderosa. Deus diz que a palavra dele é como fogo, como uma marreta que quebra grandes pedras. De fato, a palavra de Deus tem autoridade e tem poder. A palavra de Deus é uma palavra de graça, de amor, de perdão, mas que, se recusada, se for negligenciada, também é uma palavra que Deus não mente, de que não vai ter consequências. Aqueles que não buscam a reconciliação, aqueles que vivem em si mesmos, em si mesmados, e que não percebem a graça e a misericórdia de Deus. Deus diz que vai permitir que eles vivam assim pela eternidade, para sempre. E a eternidade vai ser longe do Criador, por não se abrir a Ele. Palavra dura, mas palavra que nos leva a reconhecer que nós temos um Deus amoroso. A palavra dele é amorosa, mas que, se nós não aceitarmos também, ela tem suas consequências. Nós queremos nos colocar debaixo dessa palavra de Deus, nós queremos nos colocar na presença desse Deus em oração, pedindo que Ele também, com a sua palavra, possa quebrar o nosso orgulho, nosso coração duro, e possa nos revelar a sua vontade. Vamos orar? Bondoso e amado Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra é uma palavra que tem um peso nas nossas vidas, Senhor. E essa palavra nós queremos ouvir como a palavra de graça que vem ao nosso encontro, nos oferecer salvação, reconciliação, restauração, Deus. Que não seja uma palavra que seja para nossa condenação, mas para nossa salvação, lembrando do teu amor revelado na cruz. Deus, venha abençoar o nosso encontro, que tu fales conosco através dos hinos, através da tua palavra. É o que nós te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido a cantarmos o hino Buscai Primeiro o Reino de Deus. Cantamos juntos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Que a gente possa
se nutrir da palavra de Deus nessa noite. Eu convido então a lermos do Evangelho de Lucas, capítulo 7, os versos 1 até 10. Uma história que é um exemplo de fé. Lucas 7, versos 1 até 10. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Até aqui a palavra de Deus que nós queremos refletir nessa noite. Jesus é surpreendido pelo pedido de um homem, provavelmente alguém muito importante, muito influente lá na cidade de Cafarnaum. Ele era um centurião. O que é um centurião? Centurião é o comandante de uma centúria, ou uma tropa, um conjunto de homens, uma tropa de 100 homens, de 100 pessoas. E ele era então o representante do Império Romano na região de Cafarnaum. Por isso esse homem era uma autoridade, era alguém que tinha autoridade dada pelo governo romano para agir, para atuar em nome do Império na região de Cafarnaum, naquela região de Israel. Pela sua posição, nós podemos saber, ou pela posição, esse homem poderia ser alguém arrogante e autoritário. O que ele dissesse era ordem, aquilo que ele pedisse deveria ser feito. E geralmente, quando as pessoas têm tamanho poder, muitas vezes eles se tornam arrogantes e autoritários. No entanto, o texto nos apresenta alguém com um caráter louvável. Era alguém que não se deixou possuir pelo poder, ou não subiu à cabeça o seu poder. Ele tinha um bom relacionamento com os judeus da região. O discurso, quando eles chegaram para Jesus pedindo ajuda, os judeus foram ajudar, ele diz: olha, esse é um homem que ama a nossa nação, e foi alguém que inclusive construiu para nós a nossa sinagoga. E então esse centurião, quando se abate uma enfermidade sobre um servo, sobre um escravo dele, a quem ele gostava muito, ele não sabe o que fazer. Então os representantes das autoridades judaicas se empenharam prontamente pela causa desse capitão, desse centurião, que era gentil. Ele não era do povo de Deus, ele era do lado do opressor, do inimigo, do exército romano. Mas como era alguém tolerante, paciente, bom, eles se empenham para ajudar esse homem. E eles vão até Jesus pedindo que Jesus salvasse o servo do centurião dessa situação em que ele se encontrava. Mesmo sem ser judeus, os anciãos entendem e procuram convencer Jesus de que esse centurião merecia ajuda. Eles chegam com uma conversa de merecimento. Eles mencionam os méritos desse centurião para Jesus. Dizem, olha, esse homem é um homem bom. E na mentalidade dos judeus, somente pessoas boas mereciam ajuda. Pessoas dignas mereciam ser ajudadas. Quer dizer, eles carregam esse pensamento da meritocracia, de quem... e esse pensamento também está na nossa cabeça, no nosso jeito de agir.
quem é bom merece coisas boas, merece ser ajudado, merece, né, não merece sofrer, passar por coisas difíceis. E duvido que Jesus atendeu o pedido desses líderes por causa das qualificações do centurião romano. Jesus não é o tipo de pessoa que olha para os méritos das pessoas. Se a gente olhar o tipo de pessoas que Jesus convive, a maior parte das pessoas eram pessoas indignas, eram pessoas que as pessoas desprezavam, né? Publicanos, pecadores, prostitutas, essas pessoas Jesus amava e convivia. Então Jesus não faz isso pelos méritos que o centurião possa ter. Em Jesus não existe essa divisão na sua cabeça, esse merece, esse não merece. Mas ele olha para o ser humano como imagem e semelhança de Deus, que merece o amor e a graça de Deus. E por causa disso, não pelos méritos, que Jesus se importa e se compadece. E quando então Jesus se aproxima da casa do centurião, esse homem manda amigos à frente e ele diz: olha, eu reconheço que não sou digno de receber alguém como o Senhor na minha casa. Esse homem de autoridade reconhece a autoridade de Jesus. E ele diz: olha, eu creio que basta uma palavra tua para você curar o meu servo doente. Mesmo de longe, né? Não precisa chegar perto, não precisa entrar na minha casa. Como militar, ele conhece muito bem uma ordem dada por um superior. Quando um superior dá uma ordem, ela é cumprida, acontece. E ele vê então em Jesus alguém com autoridade. A fé que ele tem para com Jesus partiu da sua experiência como militar, como alguém sujeito à autoridade. E ele reconhece em Jesus alguém de autoridade. A fé dele não está apegada a uma fórmula mágica de que Jesus teria que impor as mãos ou fazer um determinado ritual. Né? Ele não precisa de amuletos, mas ele diz: apenas com uma palavra tua, eu creio que o meu servo pode se recuperar. E é interessante porque Jesus ele fica admirado com o tamanho da fé desse homem. Jesus diz que em Israel, no povo dele, no povo para qual ele foi enviado, dentro de Israel ele não encontrou uma fé tão grande como daquele centurião romano. Eu fico imaginando para os discípulos de Jesus que esse comentário deve ter sido como se fosse um balde de água fria neles. Eles caminhavam com Jesus há tanto tempo, né? Mas foi um desconhecido que arrancou um elogio tão sincero de Jesus. Não foi nenhum dos 12 discípulos, ninguém da multidão que Jesus viu uma fé grande, mas foi num centurião romano. Jesus dirigia, a gente sabe que Jesus dirigia a sua pregação para o seu povo, para o povo de Israel. E a gente não sabe o quanto esse homem tinha ouvido falar de Jesus, o quanto esse centurião entendia quem era Jesus, que ele era o Messias aguardado pelo povo de Israel, por ele ser gentil, né? E a gente não sabe o quanto esse homem realmente entendia de Jesus. Mas é do centurião que vem o reconhecimento da autoridade de Jesus. O centurião demonstra submissão, o centurião demonstra obediência à questão da autoridade. Ele diz: olha, eu me coloco debaixo da tua autoridade. E isso foi algo que poucas pessoas em Israel haviam feito. A maioria dos líderes religiosos desafiava a autoridade de Jesus. Não acreditava que alguém vindo lá de Belém, vindo de Nazaré, filho de um carpinteiro, e pudesse ter autoridade e ser o Filho de Deus, como realmente Jesus dizia que era. Mas essa autoridade, então, essa submissão, essa obediência, acontece por parte de um estrangeiro, alguém de fora do povo. Eu acho que essa história desse centurião, talvez dá para fazer um paralelo muito interessante com a história do povo de Israel, com a história do patriarca, do Abraão. Abraão era alguém que se colocou sob a palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus. Deus apareceu a Abraão e disse: Abraão, eu te dou uma palavra, sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão, ele foi submisso, ele foi obediente à palavra, à autoridade de Deus. Da mesma forma, um estrangeiro está sendo obediente à autoridade de Deus. E, gente querida, fé significa isso. Fé significa se colocar sob o senhorio de Deus, sob o senhorio de Jesus Cristo. É confiar, é obedecer.
Foi isso que Abraão fez e é isso que Deus espera do seu povo. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé, porque ele confiou e obedeceu. E foi exatamente isso que o centurião fez. Alguém que não era do povo de Deus, mas que ouviu e que confiou na autoridade e obedeceu na autoridade. Isso que nos faz filhos de Deus. É pela fé que nós somos aceitos como filhos e filhas de Deus. Eu não sei se o centurião compreendia exatamente a autoridade, a dimensão dessa autoridade de Jesus. Talvez a fé do centurião era uma fé grande, mas ainda imatura, e que precisava ser discipulada, fortalecida pela palavra, fortalecida pela comunhão. Mas esse pressuposto básico da fé, esse homem tinha, de se colocar sob o senhorio de Jesus e reconhecer a autoridade, verdadeiramente obedecer. Nós não sabemos como continuou a história desse centurião. Se ele foi alguém que de repente passou a seguir Jesus depois. Se ele foi alguém que diante do sacrifício de Jesus reconheceu nele o verdadeiro Filho de Deus, né? A história desse centurião acaba aqui pra gente no Evangelho de Lucas. Mas Jesus elogia o tamanho da fé. Mas nós lembramos que a fé é algo que precisa ser alimentado continuamente. Nós precisamos viver de fé em fé. Uma fé grande que precisa continuar a ser alimentada todos os dias. Porque senão, mesmo uma fé grande pode minguar e morrer. Que a gente possa também alimentar a nossa fé. Mas através desse exemplo, dessa história do centurião, a gente pode tirar uma definição muito boa, muito importante de fé. Fé, ela é tratada com diversos sentidos na palavra de Deus. Nos escritos do apóstolo Paulo, nos evangelhos, às vezes a fé é trabalhada como paciência, você ter fé, você ser perseverante, paciente. Outras vezes está ligado com lealdade, com fidelidade. Outras vezes fé significa convicção de que algo é verdadeiro, é crer com todo o coração. No entanto, esse texto nos traz uma dimensão da fé. E a maioria das vezes que a Bíblia fala de fé, ela também aborda essa dimensão, de que fé significa aceitação total, confiança absoluta. E foi isso que esse centurião demonstrou, confiança absoluta. Significa você apostar a sua vida em uma certeza, apoiar todas as suas forças, todo o teu peso, o teu tempo e a eternidade sobre essa certeza, sobre essa segurança que você tem. Esse homem tinha essa segurança da autoridade de Jesus. E ele apostou tudo nessa segurança. Nós somos convidados a viver a nossa fé, assim como esse centurião demonstrou diante de Jesus. Que seja uma fé que se coloca debaixo da autoridade de Jesus, que ouve a sua palavra, que crê nela e que deixa que essa palavra seja autoridade sobre a sua vida. Que ela seja aquilo que guia todo o nosso ser e o nosso viver. Que a gente possa encontrar e desenvolver em Jesus Cristo uma fé como a desse centurião. Que a gente possa orar a Deus pedindo que Ele nos dê essa fé. Porque Deus tem prazer de aumentar a nossa fé quando a gente o pede. Que essa seja a nossa oração hoje e sempre. Amém? Gostaria de convidar vocês ainda a cantarmos mais um hino. Deixa eu achar aqui. Que diz: quão bondoso e amigo é Cristo. Em seguida, então, nós temos o nosso tempo de oração. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque não confiamos
contar isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isso prova nos mostrou. Quando para ver remido, o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Que a gente possa confiar nesse verdadeiro amigo que é Jesus Cristo e viver debaixo do seu senhorio e da sua vontade. Nós queremos orar, colocar diante de Deus a nossa vida, situações que tiram a nossa paz, que tiram o nosso sono, situações que também afligem os nossos irmãos, nossas irmãs na fé, seja de doença, de luto, de tristeza. Vamos nos colocar na presença de Deus em oração? Bondoso e amado Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse exemplo, testemunho de fé, de alguém que reconheceu a tua autoridade, o teu poder, e se colocou obediente debaixo dessa autoridade, Deus. Nós queremos uma fé assim como desse centurião, Deus. Aumenta a nossa fé. Nos dá um coração que reconhece a tua autoridade e que busca viver conforme o teu querer todos os dias, Deus. Nós colocamos na tua presença, Senhor, todas as situações de sofrimento, de doença, Senhor, que nós tomamos conhecimento. Nós temos orado por algumas pessoas nesses últimos dias, semanas, meses, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti a Ana Maria Tartaglia, Senhor, que está com muitas dores, Deus, que Tu possas estar aliviando as suas dores, que Tu possas estar cuidando da vida dela. A Miriam Pisque, Senhor, que também tem buscado tratamento, Senhor, por uma infecção que não tem curado, Deus. Nós queremos entregar nas Tuas mãos a Roseclair, que está com câncer, Pai, que Tu possa cuidar da vida dela, restaurar a sua saúde. Também o seu Ademar Foch, que está fragilizado, Senhor, com o tratamento. Que tenha misericórdia da vida dele, Senhor, cuida, restaura, fortalece. Nós te pedimos pela Glorinha, pela sua gestação, Senhor, que Tu estejas cuidando dessa questão da diabetes. Nós entregamos a família Fetterlein, Senhor, que está enlutada pela despedida, pela partida do seu Lorinor na semana passada. Também a família do seu Carlos Johan, a dona Laurete e os familiares, Deus. Que Tu esteja com essas famílias consolando e confortando, Deus. Tudo mais que nós trazemos em nosso coração, colocamos diante de Ti, orando conforme o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Gente querida, eu desejo que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor Jesus seja com cada um e cada uma de vocês. Que vocês tenham uma abençoada semana na presença de Deus. Nós temos quinta-feira de manhã Café com Jesus e esse vai ser de novo ao vivo. Vocês vão poder interagir, vocês vão poder participar conosco. Que Deus abençoe e guarde. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.